seu lugar. Quero te convidar a abrir em Apocalipse capítulo 1. Nós vamos ler e trabalhar na exposição dos versos 17 e 18. Apocalipse capítulo 1, faremos a exposição dos versos 17 e 18. E a oração, esse exercício que você acabou de fazer, falar sobre um medo que você tem. E eu pedi um só, Quantos medos você tem? Vários. Temos vários medos. Nós temos medo do futuro, medos de como vai terminar a nossa vida, medos de algum diagnóstico nos alcançar no meio do caminho. Adolescentes vivem pressionados pelo medo de não serem aprovados no Enem, às vezes pressionados pelos próprios pais para terem uma carreira de sucesso, para serem prósperos nesse mundo. Pessoas com medo de não serem queridas e amadas pelas outras, pessoas que têm a necessidade de serem amados e por conta disso, elas temem a solidão, temem serem rejeitadas, canceladas. Temos medo de ficar sozinhos, medo de não casar, medo de não ter filhos, medo de faltar recursos, medo de faltar o trabalho. Quantos medos! Medos de como será a nossa velhice, teremos saúde, não teremos. Medos sobre os recursos que temos nesse mundo. Será que vai faltar água nesse mundo? Será que teremos recursos para todo mundo? São medos que nos assolam, que estão no nosso meio. E é interessante porque cada um tem um jeito de pensar o fim do mundo, não é assim? Hollywood já retratou de várias formas diferentes como o mundo vai acabar, como é que vai ser o fim do mundo. E aí cada um tem um jeito de pensar. Nesse mundo onde cada um tem a sua verdade, cada um pensa para si qual que vai ser o final desse mundo. É interessante pensar que a Bíblia traz para nós uma direção. A Bíblia mostra para nós, especificamente, Apocalipse se importa em tratar sobre como vai ser o fim de todas as coisas. Não que Apocalipse seja um livro que só fale do futuro, não é isso que eu estou dizendo, porque Apocalipse trata de coisas do presente. Mas é sim uma resposta para os medos do futuro que às vezes estão dentro do meu e do seu coração. Porque nós somos tão controlados pelo medo. Ouso dizer que a nossa geração talvez seja uma das que mais teme as coisas. Vivemos conduzidos pelo medo, cercados, vivemos, parece que alimentados pelo medo. E é como se estivéssemos numa sobrevida, numa sobrevivência, de tanto que o medo nos angustia, as ansiedades, as lutas, as coisas parece que nos pressionam. Apocalipse é uma resposta para nós. E por que Apocalipse é uma resposta para nós? Eu quero te mostrar nessa manhã. Apocalipse vem exatamente num contexto de dificuldade. Apocalipse é um livro que acontece, que surge exatamente num contexto onde as pessoas estavam com medo. Naquela época as pessoas também tinham seus medos. João, que é o apóstolo de Jesus, que recebeu essa profecia, tinha os medos dele, tinha as suas lutas, os seus temores, e é possível que ele tinha medo de como que seria o final da sua vida, ainda que estivesse disposto a entregar a sua vida. Talvez ele tivesse medo de como que a igreja ficaria após a sua partida. Ele foi pastor de outras igrejas, pastor de Éfeso, por exemplo, e talvez ele tivesse medo dos irmãos lá abandonarem a fé. São tantos medos, são tantas angústias que nos assolam. João recebe a profecia de encorajamento, a profecia de Apocalipse, que muito antes de tratar sobre como o mundo termina, mostra como Deus está agora, como Jesus está agora. Muito antes de falar como vai ser lá no final, ele vai mostrar para nós agora o que o Senhor está fazendo e qual é a intenção de Deus em toda essa história. E aí, diante disso, a gente chega nesse livro que começa, a primeira coisa que ele vai fazer é animar aqueles que estão abatidos. Pastor, achei que você já ia falar do número da besta, Achei que já ia falar do chip na mão, o que mais? As outras coisas aí que tanto atraem as atenções no livro de Apocalipse. O livro começa com a palavra de encorajamento. Jesus dizendo, eu estou vivo. João, escreve o que eu vou te dizer, porque eu venci a morte. Escreve o que eu vou te dizer, porque nesse exato momento
eu recebi de volta toda a glória, toda a autoridade, todo o poder. Para que vocês tenham esperança e a esperança certa. Para que não vivamos nem pessimistas, nem otimistas demais com esse mundo, mas que tenhamos a esperança realista de que Cristo está reinando sobre todas as coisas. Essa é a resposta. E quando Jesus começa a falar com João, ele aparece no meio da igreja. Olha que coisa diferente, interessante. Ele está no meio do seu povo. O capítulo 1 vai mostrar isso para nós. E João então ouve alguém falando com ele, como se uma voz de muitas águas. Ele se vira para olhar. E tudo isso é figurativo, né? A gente precisa interpretar corretamente. Quando ele vira para ver, ele vê um Jesus poderoso. As figuras que às vezes a gente não entende de João vê Jesus e ele fala assim, o cabelo dele é branco como a neve. Ele está vestido de um jeito diferente. Os pés dele são como bronze polido. A espada sai da sua boca, afiada. Você fala, que isso? O que isso significa? Sabe o que significa de forma simples? Jesus que João está vendo tem todo o poder. É um Cristo realmente glorificado. Ele se esvaziou, como Filipenses 2 vai dizer. Ele abriu mão da sua glória e veio como um servo, lavou os pés dos seus discípulos. Morreu numa cruz. No terceiro dia, ele ressuscitou, o túmulo está vazio, a cruz está vazia, porque ele venceu a morte e recebeu de volta toda a autoridade, toda a glória dada pelo próprio Pai. E agora, ele é esse que João está vendo, com toda a autoridade, que veio para julgar toda a terra. Existem dois caminhos: estar perto desse Deus poderoso, desse Cristo grandioso, ou rejeitar essa mensagem e acolher qualquer outra coisa. O meu convite para você é para que você acolha a mensagem de Cristo, é para que você atente-se para aquilo que Ele vai dizer, fazer, orientar, porque essa é a nossa única fonte de esperança. O verso 17, então, de Apocalipse, capítulo 1, vai nos dizer o seguinte, diante dos medos e lutas que enfrentamos. Primeira coisa que a gente percebe nesse texto, eu vou ler por partes, tá? Quando o vi, caí a seus pés como morto. Depois de João ver esse Cristo poderoso, a primeira coisa que acontece é cair como morto. João se rende. E esse é o primeiro movimento que eu acredito que eu e você devemos fazer enquanto estamos aprendendo e ouvindo ao Senhor. O primeiro movimento que alguém que tem um encontro com Jesus precisa ter é um movimento de rendição. De rendição. A gente quer controlar tudo e talvez a fonte dos nossos medos seja o nosso anseio por controle. Você não controla a sua família. Talvez você diga, pastor, eu controlo meus recursos. Você não controla, a pandemia veio provar que você não controla. Eu controlo a minha saúde, pastor, eu me alimento bem, eu sou uma pessoa saudável, eu vou viver uns 120 anos, eu faço atividade física, eu faço academia, faço pilates, o que mais? Tudo, tomo meus vitamínicos e me alimento de forma saudável. Vem um mosquito, pica você e você cai na cama. Você não controla a sua saúde. Vem um diagnóstico, apesar de tudo isso, vem um diagnóstico que você não controla e te surpreende. Temos um anseio por controle, mas a gente não consegue controlar. E talvez daí venham os nossos medos. Quando João vê Jesus, o primeiro sentimento que ele tem é que ele é fraco. Esse é o sentimento que eu preciso ter diante de um Deus tão grande. A melhor coisa que você pode fazer não é querer ser forte, é reconhecer que você não pode. É reconhecer que você é limitado. A nossa sociedade busca uma força que é desproporcional. Nós, muitas vezes, a nossa igreja, muitas vezes nós, como crentes, buscamos mostrar uma força que me impede de dizer um medo para o irmão que está do lado. Eu não consigo dizer um pedido de oração para o irmão que está do lado, falar de um medo meu. Não, eu não posso mostrar as minhas fraquezas. Ninguém pode saber dos meus medos. Ninguém pode saber das minhas lutas, porque eu resolvo tudo. Quando, na verdade, é exatamente o contrário. O movimento do Evangelho, querido, para mim e para você que está aqui nessa manhã, é um chamado à rendição. Se renda, se renda. Ao invés de dizer, eu defino a minha vontade, entenda que a rendição é passar do eu escolho para Deus conduz a minha vida. Ao invés de pensar que
Se eu souber de tudo, eu estou seguro. Pense que a paz não vem do que eu sei. A paz vem do Deus que está vivo. Pense que a ordem e a lógica das coisas é um pouco diferente daquilo que talvez você esteja praticando. Ao invés de pensar, eu suporto tudo sozinho, pense que a rendição bíblica não é uma fraqueza, é uma lucidez. Isso é libertador. Não é você mostrar que é fraco, é você mostrar que é lúcido. Porque a fraqueza é a nossa realidade, a limitação é uma realidade humana. Lutar contra isso vai só te desgastar e te cansar. Por isso, essa figura de João, de rendição, quando o vi cair aos seus pés como morto, é a mesma que é encontrada no livro de Daniel, é a mesma postura de Isaías capítulo 6, são vislumbres, são resultado de um encontro verdadeiro com o Deus grande. Por que a gente é tão arrogante? Por que a gente às vezes é tão cheio de nós mesmos? Talvez porque a gente ainda não teve um encontro com um Deus grande. Talvez é porque a gente ainda não conheceu verdadeiramente o Deus das Escrituras. O Deus que nos faz nos prostrar diante dEle, dizendo, Senhor, eu sou pequeno demais. Senhor, eu não controlo a minha vida. Eu cansei de tentar controlar as coisas. Eu quero entregar a minha família, o meu futuro, os meus medos diante do Senhor, porque Tu és o único que tem autoridade sobre essas coisas. Rendição. Rendição é algo libertador. O Senhor oferece isso para você nessa manhã, através do Evangelho. Quando o vi, caí a seus pés como morto. O texto continua. E ele vai dizer, porém, ele pôs sobre mim a mão direita. Colocar a mão direita, que é a mesma mão que ele tem às igrejas, né? Ele tem as 7 estrelas, ele tem os anjos das igrejas. A mão direita é o favor de Deus. Quando Deus coloca a mão direita sobre João, Ele está dizendo, João, se levante. Essa mão não é a mão de condenação. Essa mão não é uma mão de juízo, de peso, é uma mão de acolhimento. E Ele põe a mão sobre João. Ele coloca as suas mãos sobre ele. Vivemos na época do cancelamento. Não é assim? Se alguém fizer uma coisa errada, não presta. Essa é a realidade que a gente vive. Você pode fazer 10 coisas certas para alguém. Você pode ser para o seu filho. Pensa aí, as mães, os pais aí agora vão se identificar. Você faz 10 coisas para o seu filho, e aí você não faz uma. Qual é a reação dele? O que ele te diz? Às vezes ele vai dizer coisas até muito duras. Você não é um pai legal, você não é uma mãe legal, eu não gosto de você. Mas isso se aplica a vários tipos de relacionamento, aos mais diversos tipos de relacionamento. Desagrade alguém e você verá quem de fato essa pessoa é, ou se de fato essa pessoa está com você, porque é uma realidade, a gente erra o tempo inteiro, a gente erra, a gente é limitado, mas não há espaço para o erro no mundo em que a gente vive, e se você pisar fora, você não presta mais, eu não quero mais você perto de mim. É uma chance que você tem, e se você gastar essa chance, acabou. Num cenário desse, o que se espera de um Deus santo, 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 santíssimo? O que se espera de um Deus sem pecado algum? O que se espera de um Deus que não tolera o pecado? O que se espera de um Deus que não tem sombra de mudança, que nunca errou, que não muda de ideia? Talvez você diria, eu espero que esse Deus seja da mesma forma severo como o mundo é. Que esse Deus seja cruel e puna as pessoas que erram. E eu te digo que não é assim. Não é assim. A santidade e a graça de Deus no Evangelho caminham juntas. É verdade que a santidade de Deus traz juízo, é verdade. Mas quando nós estamos debaixo, vou colocar assim, quando nós estamos debaixo do cuidado de Jesus, a santidade de Deus que nos derruba, que nos faz nos render, tem uma outra mão que nos levanta, que é a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? É esse gesto de um Deus santo que vem ao encontro de pessoas limitadas. Ele não cancela a gente, Ele não risca o nosso nome do livro da vida, Ele não joga a gente na lata do lixo, ainda que eu merecesse isso, ainda que Ele não precisasse de mim
ele vem ao meu encontro e escolhe estender a sua mão e de alguma forma dizer: se levante, porque eu tenho uma missão para você, João. João é o mesmo que lá atrás queria jogar fogo do céu em cima de algumas pessoas. É o mesmo que queria um lugar de destaque no reino de Deus. Senhor, a direita é minha, a esquerda do meu irmão, porque a gente merece os melhores lugares. João, você não sabe o que está pedindo, porque você não pode beber o cálice que eu vou beber. Você não está entendendo o preço que tem sentar à direita ou alcançar um lugar do lado de Jesus. Você não sabe o que você está pedindo. Esse mesmo João equivocado, que errou por diversas vezes, que por várias vezes fugiu daquilo que era a palavra de Deus, algumas relatadas nas Escrituras, outras não. Esse mesmo João, imperfeito, pecador, limitado, recebe a graça de Deus num gesto, num toque. E Deus toca, põe a mão direita sobre ele e fala: João, apesar de quem você é, apesar das suas falhas, eu te acolho. Sabe o que é isso? É a mensagem do Evangelho. Aquele que crê em Cristo Jesus recebe essa graça. Aquele que entende quem Cristo é, recebe esse gesto de acolhimento. Não se torna alguém perfeito, não se torna alguém sem erros, mas se torna alguém acolhido pelo Senhor. Isso é maravilhoso, entender que o Senhor não nos cancela. E é interessante porque tem uma frase do Tim Keller que diz o seguinte: você é mais pecador do que imagina, mas você também é mais amado do que você ousa crer. São duas verdades que não se anulam. Você é mais pecador do que você acha, mas você é mais amado do que você acredita. E isso é maravilhoso, meus irmãos, porque pensar que, de fato, eu sou alguém que não é perfeito, eu tenho falhas e talvez eu tenha mais falhas do que eu julgo acreditar, da mesma forma, sem anular isso, há um Deus que me ama mais do que eu acredito. E essa é a verdade do Evangelho para aquele que crê. Apesar dos seus defeitos e falhas, o Senhor escolhe te amar, estender a mão e levantar você. Esse é o segundo movimento. Primeiro, se renda. Segundo, se levante. Entenda que o Senhor, apesar das suas falhas, te chama para uma missão, para um propósito. O Senhor te chama para um relacionamento. E por fim, esse texto vai nos dizer, continuando o verso 17: quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. É uma verdade que vivemos num contexto de muitas vozes, muitas vozes. Ouvimos coisas de todos os lados. João ouviu Jesus. E esse é o terceiro e último ponto da minha fala. Ouça Jesus. Existem aqueles que dizem, existe uma voz muito forte que diz: você é o que você tem. O que você tem? Se você não tem nada, você não é nada. Por isso, corra atrás, trabalhe 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque se você não tiver, você não é nada. Outros dizem, você é o que você faz. E a sua identidade está no que você faz. Então, seja alguma coisa. Corra atrás de ser alguém, de se realizar em alguma profissão. Corra atrás de ter algum status para que as pessoas olhem para você e digam: olha, como que ele é alguma coisa. Muitas vozes vão dizer muitas coisas sobre nós e sobre a maneira como devemos enxergar o mundo. Olhe dessa forma, olhe daquela forma. Mas tem uma voz que faz toda a diferença. Tem uma voz que muda tudo. E o meu convite para você nessa manhã é: ouça essa voz. Porque veja, olha o movimento. Ao mesmo tempo em que João se rende, ele cai, o Senhor o toca, como se estivesse o levantando, e agora o Senhor fala. Ele vê Jesus, ele é tocado por Jesus, e ele ouve Jesus. E quando ele ouve Jesus, o que Jesus diz responde os nossos medos. Por isso eu comecei falando sobre medo. A fala de Jesus vem diretamente contra
esses medos. Ela vem para destruir esses medos. E é interessante porque Jesus já falou isso outra vez, em João capítulo 20. No mesmo evangelho que João escreveu, os discípulos estão com medo. Jesus aparece no meio deles e fala: não temam, paz seja convosco. O propósito de Jesus com o Apocalipse é exatamente o contrário do que muitas vezes a gente pensa. Vivemos num contexto onde as pessoas têm medo. Têm medo até de ler esse livro. Têm medo de como o mundo vai acabar. A primeira fala de Jesus para João é, verso 17, não temas. João, não temas. E talvez, se eu não explicar o restante, eu posso gerar uma confusão aqui. Porque alguns, pregando um falso evangelho, vão dizer, não temas. Esse falso evangelho vai te proporcionar riqueza. Não tema, porque o Senhor não vai deixar você na pobreza. Não tema, porque o Senhor não vai deixar você adoecer. Não tema, porque o Senhor vai te dar tudo que você sonha. Esse é um falso evangelho. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Interessante, porque aqui na minha Bíblia, inclusive, tem um ponto e vírgula. Ele diz, não temas. Mas ele vai dar as razões para não temermos. E eu preciso ouvir a voz de Jesus de forma completa. Senhor, por que eu não devo temer? Por que eu não devo temer o futuro? Por que eu não devo temer as doenças? Por que eu não devo temer o fim do mundo? Por que eu não devo deixar os meus medos, sejam eles quais forem, controlar a minha vida? Por que não? E aí o Senhor vai dar as razões. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O não temer, na perspectiva de Jesus, está totalmente atrelado a quem Ele é. Totalmente atrelado a quem Ele é. A coragem é uma pessoa. A coragem é uma pessoa. O que vence o nosso medo não são argumentos, não é a racionalidade. O que vence o nosso medo é Cristo. Como eu enfrento, ou como eu vivo apesar dos meus medos. Alguns deles eu não vou conseguir vencer ainda aqui nessa vida, enquanto o Senhor não completar a sua obra. Mas como eu enfrento e como eu vivo nesse contexto, quando você conhece a Cristo, você recebe o encorajamento necessário para avançar em qualquer situação. O verdadeiro evangelho não te promete facilidades no futuro, ele te promete um Deus vivo cuidando de você no futuro. O evangelho não diz para você que vai dar tudo certo, mas diz para você que quando der errado, você não estará sozinho nesse contexto. O evangelho não diz que você vai conseguir ter só facilidades nessa vida e essa vida vai ser uma perfeição. Ele diz que no vale da sombra da morte, o Senhor estará com você. Por isso você não precisa temer. Perceba que a promessa de Jesus está totalmente voltada para quem Ele é. Ele é o primeiro e o último. A história começa em Jesus. E sabe como é que a história do mundo termina? Em Jesus. Ele escreveu cada detalhe da história. Pastor, eu tenho muito medo. Jesus escreveu cada detalhe da história. Todos os seus dias estavam escritos quando nenhum dele ainda existia. Talvez você não tenha consciência, talvez você não acredite, mas isso não muda a verdade do que Deus faz. E a verdade do que Deus faz é, Ele escreveu todos os seus dias. O que foge ao controle desse Deus, que é o primeiro e o último? Nosso Deus é aquele que vive. Ele esteve morto, mas eis que Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Ele não só vive, mas vive eternamente. Ele é o Deus que venceu a morte. E Ele vai dizer isso aqui. Tenho as chaves da morte e do inferno. E o que são as chaves da morte e do inferno? A autoridade. Ele tem autoridade sobre a morte. São inimigos derrotados. Não há nenhum inimigo que possa se levantar diante do Cristo que venceu a morte, do Cristo que venceu a cruz. Ele recebeu toda a autoridade. O convite para mim e para você nessa manhã é: ouça essa voz. Ouça essa voz. São muitas as vozes que gritam aos nossos ouvidos, nos querendo fazer acreditar em outras coisas. Quero te lembrar que o Senhor Jesus nos diz: não temas por quem Ele é. Ele venceu a morte. Ele subiu à cruz e ao terceiro dia Ele ressuscitou. A cruz está vazia, a gente tem esse símbolo aqui pregado, é um símbolo da nossa fé.
A cruz está vazia para nos lembrar que o Senhor, nesse exato momento, está reinando sobre todas as coisas. Nesse exato momento, Ele está governando a história, em todos os seus detalhes. Não existe um canto, uma fração, um milésimo, um centímetro, que Deus não tem o controle. Essa é a visão da soberania de Deus. Ouvir Deus falando isso, ouvir o próprio Cristo dizendo isso, João, não tem motivo para temer, porque Jesus venceu a morte. O maior de todos os inimigos, talvez o que mais traga medo, uma das coisas que mais traz medo ao ser humano, o que mais traz dor ao ser humano, é a morte. A gente recebe uma esperança, irmãos, de que quando a morte nos encontrar, ela não vai vencer sobre nós. O dia que a morte nos encontrar, cedo ou tarde, todos passaremos por isso, ela não vai nos vencer. Não porque eu vou resistir a ela, mas porque o Cristo ao qual eu sirvo já venceu esse inimigo. E no dia que eu fechar os meus olhos aqui, estarei eternamente na presença do Cristo que está vivo agora, acolhendo cada um dos seus, cada um dos seus. A minha esperança não está num mundo melhor, a minha esperança não está numa geração que vai se amar mais, a minha esperança não está na evolução da humanidade, a minha esperança está na eternidade com Cristo, e num Deus que cuida de todos os detalhes, num Deus que é Senhor da história e está cuidando de tudo. Eu não sou pessimista, falei isso num GD essa semana, né? Tem um poeta, um filósofo brasileiro não cristão que diz que os pessimistas não têm filhos. E com todo respeito, não é essa a única razão de não ter filhos, mas uma delas é porque a pessoa fala, essa vida está muito difícil, eu não quero ter filhos. Os pessimistas não têm filhos. Bom, então temos muitos aqui que pelo menos podem dizer que não são pessimistas, né? Alguns são bem otimistas até. Não é esse o caso. A verdade é que a gente também não é otimista, irmãos. Porque o otimista vai dizer, não, o mundo vai melhorar. Eu tenho fé que as pessoas um dia vão entender. Eu tenho fé que essa sociedade vai evoluir e as pessoas vão dar conhecimento para as pessoas, porque aí elas vão ter uma mente melhor, vão ser mais educadas e elas vão viver melhor. Dá estrutura melhor economicamente às pessoas, porque aí, irmãos, todas essas coisas ruíram, todas essas coisas falharam. Nós não somos otimistas também. O que restou? Nós somos... E eu poderia dizer, e não sou eu que estou dizendo isso, nós somos realistas e esperançosos. A gente tem esperança num futuro, mas essa esperança não está na humanidade. Essa esperança repousa em Cristo Jesus. Mas a gente também enxerga esse mundo e vê que esse mundo é um mundo caído, marcado pelo pecado. A gente sabe das limitações que esse mundo tem. A gente consegue equilibrar as duas coisas. A gente vê a realidade como é, mas a gente não inclina para nenhum dos dois lados. E a gente segue com a esperança viva de que há um Deus conduzindo todas as coisas. Ele está dizendo para nós, não temas, eu tenho a chave da morte e do inferno em minhas mãos. Eu tenho toda a autoridade em minhas mãos. Quais são os seus temores? Quais são as suas angústias? Quais são as suas ansiedades? Quais são? Quais são as ansiedades, lutas que você está trazendo, que você trouxe para cá hoje? Antes de falar sobre as simbologias do Apocalipse, a gente não pode começar de forma diferente. A mensagem principal de Apocalipse é a mensagem do Cristo vivo, do Cristo poderoso, do Cristo ressurreto. E qualquer outra coisa é muito pequena e insignificante nesse livro, a parte de Jesus. A parte de Jesus. Pastor, quero entender melhor o Apocalipse, quero entender melhor o fim dos tempos. Se aproxima de Jesus. Se aproxima de Jesus, porque essa é a maneira correta de fazer isso. Ele começa dizendo para nós, não termos medo. Vamos orar mais uma vez por isso? Quero chamar os meninos do louvor também, se eles estiverem por aí. Eles estão por aí, tá, irmãos? Só para não pegar mal também. Posicione ali, por gentileza. Já está combinado. Queria te dar a oportunidade de fazer uma oração. De fazer a sua oração. Talvez uma oração honesta.
Talvez uma oração honesta que há muito você não faz. Tem quanto tempo que você não faz uma oração honesta com o Senhor? Do coração mesmo. Dizendo, Senhor, esses são os meus medos. Esses são os meus medos. Deus já conhece, eu sei. Mas quando você faz isso, quando você abre o seu coração, você está se rendendo a Ele. Deus, esses são os meus medos. Qual medo é grande demais para aquele que venceu a morte? Qual medo é grande demais para aquele que é o autor da vida? Para aquele que governa a história? Você pode inclinar a sua cabeça? Fazer a sua oração?